Fala aí, meus consagrados, sejam bem-vindos aí. Jonathan Diego aqui na área mais uma vez, falando para aí pro povo aqui que é motorista de aplicativo. Eu também sou motorista de aplicativo Uber 99 aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo. Acabei de fazer uma viagem aqui tô perto da UFS, aqui em Vitória. E aí agora eu vou parar para dar uma ida aqui no supermercado, fazer uma comprinha rápida e voltar no segundo tempo. Pessoal, eu tenho o costume de assistir esses podcasts. Eu sempre fico com fone de ouvido e baixo muitos vídeos, principalmente de grandes empresários, pessoas aí que conseguiram empreender, que conseguiram vencer, né? Passando por obstáculos e tal, e se tornaram milionários, até bilionários. Um desses empresários, um podcast que eu estava escutando, ele estava falando sobre porque muitas pessoas ainda são presas, porque muitas pessoas não conseguem passar dessa barreira de empreender e tá presa tipo numa zona de conforto, presa num lugar que ela até mesmo não gostaria de estar, mas tá lá como um trabalhador CLT, até mesmo o Uber, né, o motorista Uber que tá aqui, sempre reclama das taxas, tal, não sei o que, mas não se move. Aí ele contou uma história interessante. Esse grande empresário, ele falou que ele usou o exemplo de um grande missionário, né? Tinha um missionário e seu discípulo, né? Um missionário de Deus, tal, que visitava cidades, visitava lugares até para evangelizar e levava seu discípulo junto. Aí, uma certa vez, eles foram para uma cidade pequena e deixa eu arrumar aqui. Eles foram para uma cidade pequena e nessa cidade, na entrada da cidade, né, tinha uma roça pequena, tal, e aí nessa roça morava uma família. Aí nessa família eles tinham uma vaca. Eles tinham uma vaca, que essa vaca era que sustentava eles, porque todo dia de manhã o chefe da família ia lá, ordenhava essa vaca, né, tirava leite e depois eles levavam para a cidade, para uma feira, para poder vender, fazia queijo ou vender o próprio leite da vaca e tal. E através da venda é que sustentava a família toda. Só que era isso. Ele só tinha uma vaca e essa vaca sustentava toda a família. E todo dia era esse mesmo ciclo. Todo dia era esse mesmo ciclo. Aí o discípulo, né? Ele teve até dó. Tipo, ele falou pro mestre dele, né? Como é que a gente poderia fazer para ajudar essa família, né? Para que essa família saísse dessa escassez só de depender de uma vaca. Aí esse mestre falou para ele: você quer ajudar essa família? Quero sim, eu quero trazer recursos e tal para poder tirar essa família dessa. Aí o mestre falou assim: então você vai chegar à noite, quando essa família estiver dormindo e tal, você vai chegar à noite na fazenda deles lá, na rocinha deles lá. Você vai pegar essa vaca, vai amarrar e vai levar pro monte. Aí o discípulo ficou sem entender esse conselho do mestre. Tipo, vou roubar a vaca da família. Mas ele teve esse pensamento, mas seguiu o próprio mestre. Falou: então, já que ele tá pedindo pra pegar essa vaca, tirar a vaca dessa família, então é o que eu vou fazer. Aí quando chegou a noite, ele foi para o sítio lá que morava essa família. Aí ele pegou a vaca e levou lá pro alto da montanha. Aí o mestre fala assim: ó, agora o discípulo perguntou: o que eu faço com essa vaca? Já chegamos aqui no alto da montanha, o que a gente faz com essa vaca?
Simples, você vai empurrar ela para baixo. Poxa, eles vão ficar sem o sustento deles. Vai ficar sem o sustento. Mas tudo tem um propósito. Aí o discípulo foi, com muita dor no coração, foi lá e empurrou a vaca lá para baixo, né? E aí depois esse discípulo ficou com muito remorso, assim, tipo, ele ficou bem para baixo mesmo, imaginando como que ia ficar a situação da família, porque não ia ter mais o sustento, né? Aí passou um tempo, passou uns 3 meses aí depois que ele lançou essa vaca lá de cima, da alta da montanha para baixo, que a vaca morreu, né? Aí ele voltou para essa mesma cidade e por acaso ele passou por essa fazenda de novo, por essa roça. Aí ele viu uns meninos brincando na rua, ele viu uns meninos jogando bola e tal. Aí ele perguntou pros meninos, que eram os filhos do fazendeiro lá, né? Perguntou, e aí, como que vocês estão, tal? Como é que vocês estão de vida, tal? A gente tá bem, tal. A gente tá... Os meninos respondendo, né? A gente tá bem, a gente tá bem tranquilo, a gente tá evoluindo, a nossa família aqui tá evoluindo. É mesmo? Mas eu lembro que a última vez que eu passei por aqui, vocês tinham uma vaquinha e dessa vaquinha sai o sustento de toda a família. Aí os meninos responderam, pois é, né? A gente tinha essa vaca, infelizmente um salafrário, um ladrão veio aqui, roubou a nossa vaca e a gente ficou desamparado. Mas eu tô vendo que vocês estão bem e tal, o que aconteceu? Pois é, então, no dia seguinte, após o sumiço da vaca, depois que esse ladrão roubou a vaca, meu pai foi no vizinho pedir um arroz para plantar, grão de arroz para plantar. Foi no outro vizinho pedir batata para plantar. Foi no vizinho X pedir outra coisa para plantar. E a gente plantou a nossa hortinha aqui. E a partir daqui a gente está começando a sustentar a nossa família. Nós temos que comer aqui. É sério, verdade? É sério. Tem o outro vizinho ali também deu umas galinhas e tal, e a gente né, a gente tira ovo e tal e revende, né? Todas as coisas que a gente tá produzindo aqui, a gente tá plantando aqui, a gente tá revendendo. Rapaz, tô vendo que vocês estão bem mesmo, né? O discípulo falou pros meninos. Qual que é a moral da história? A moral da história que esse grande empresário falou: que a gente tá preso no comodismo, tá preso que a vaca tá dando pra gente. A gente tá na dependência da vaca. O que ele quer nos alertar? Cara, para você evoluir, para você crescer na vida, para você sair desse marasmo, para você sair dessa negatividade que tá tudo muito caro, sair a Uber não tá pagando bem, a Uber tá tirando uma taxa de 50%. Cara, o que você tá esperando para você chutar essa vaca lá de cima da montanha? O que você tá esperando? A oportunidade tá aí. Quando eu escutei isso, eu vi que essa mensagem serviu até para mim. Porque esse tempo todo aqui eu vejo que eu tô bem acomodado, bem na zona de conforto. Já tava querendo me mexer, mas eu não sabia como me mexer, não sabia. Depois que eu escutei essa história, aí eu falei, mano, é agora que eu vou partir pra cima. Agora que eu vou pedir sabedoria primeiro, pedir sabedoria a Deus e lançar, chutar, mano. O conselho que eu tô te dando aqui, eu tô replicando o conselho, né? Porque esse conselho não é meu, não. Replicando esse conselho, chuta essa vaca da montanha. Chuta, derruba essa vaca da montanha. Saia dessa vida de murmuração, que nada dá certo, e começa
a procurar algo que está do seu lado. Tem algo aí que está aí do seu lado que você pode fazer, que você pode prosperar. Só que você não está enxergando, porque você está na dependência da sua vaca. Essa historinha que eu falei para vocês é do grande empresário que eu sigo, que eu tô gostando muito dele, que eu sigo, se um dia se eu encontrar esse cara, pedir um autógrafo, mano, cumprimentar, tal. Esse cara se chama Flávio Augusto, tá? Flávio Augusto é o cara que é o dono da WhatsApp, né? Que ele tava cansado da vida dele que ele levava antes, que ele era um simples funcionário de uma empresa qualquer, tal. Ele já era vendedor, tá? Ele era vendedor, mas ele não era o empresário. Ele era só um funcionário que pegava ônibus, andava 2 horas para ir pro serviço dele, mais 2 horas para voltar, um ônibus lotado. Aí veio uma indignação dele no coração dele. A partir daí ele falou: não, essa vida eu não quero pra mim não, mano. Agora eu vou arregaçar as mangas e vou pra cima. É o que a gente tem que fazer, né? Arregaçar as mangas e pedir sabedoria a Deus. Primeiramente é sabedoria, mano. Pede sabedoria a Deus. Em vez de murmurar, em vez de reclamar pra Deus, tal, mano, sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. É isso que eu tô pedindo todos os dias. E sabemos que a partir daí as coisas começam a evoluir, né? Até mesmo se você tá desconfortável com o mundo dos aplicativos e tal, que realmente você vê as plataformas de aplicativo aí estão tirando muito dos motoristas, mas não adianta reclamar, mano. O negócio é pedir sabedoria e empurrar essa vaca de cima para baixo. Outra coisa que ele até falou assim, tem gente que pergunta: mas eu tenho um filho para sustentar, tenho uma esposa em casa, como é que eu vou lançar essa vaca lá de cima? É aí que você tem que lançar mesmo, né? Se você tem uma esposa, tem filhos aí para cuidar, tal, cara, é a oportunidade boa para você lançar essa vaca fora, porque o tempo que você tá preso no lugar, você pode se dedicar para outra coisa que vai ainda multiplicar ainda mais os seus ganhos. Beleza? Foi isso que aquela família fez na ausência daquela vaquinha. Beleza? Se você gostou dessa história, deixa um like aí, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, beleza? Então fique com Deus a todos, é nóis, tamo junto.